Câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente, onde os irmãos Brenda e Bruno foram mortos em um atropelamento na Avenida Dante de Oliveira, em Cuiabá. A nossa equipe de reportagem voltou até o local e flagrou pessoas que estavam se arriscando a vida para atravessar a avenida e a falta de sinalização no local. Vamos ver. 3 dias após a tragédia, voltamos ao local na Avenida Dante Martins de Oliveira, onde as 2 crianças e a mãe foram atropeladas. Os irmãos Bruno e Brenda foram arremessados pela caminhonete. As imagens são chocantes das câmeras na avenida que mostram como tudo aconteceu. O garoto Bruno dos Santos, de 10 anos, morreu no local. A irmã dele, Brenda, de apenas 3, morreu a caminho do hospital. A mãe das crianças, Cleide dos Santos, de 48 anos, continua internada. Já o motorista Wesley Patrick Vilas Boas de Souza, de 23 anos, foi preso em flagrante. Ele permaneceu no local do acidente, mas na audiência de custódia, o juiz plantonista converteu a prisão para preventiva pela morte das crianças e as lesões contra a mãe. Wesley permanece na cadeia. A Delegacia Especializada de Trânsito está investigando todos os detalhes da tragédia, pois houve tumulto, ameaça de linchamento contra o motorista e 2 pessoas foram presas. Ali dá para verificar se houve o excesso de velocidade por parte do motorista. Dá para se verificar de primeira mão, já que a vítima ela foi imprudente na tentativa da travessia da faixa, fora da faixa de segurança. E outros detalhes técnicos que a gente vai concluir com a perícia que foi feita no local. As pessoas que presenciaram o acidente afirmavam que a caminhonete estava em zigue-zague. Fica claro que agora com essa imagem? Não, ali, pelo que se observa ali, ele tentou evitar o choque, tirando o carro para a esquerda, né? E nas imagens não se verifica nenhuma situação de zigue-zague. Delegado, o motorista da caminhonete pode responder por quais crimes? Bom, ele vai responder com relação à mãe das crianças, por ela ter sido lesionada, vai ser lesão corporal culposa, e com relação às crianças vai ser duplo homicídio culposo. Diante da experiência que o senhor tem nesses casos, qual a principal mensagem, tanto para os pedestres quanto para os motoristas? Aqui eles observem os sinais que são indicados pelos sistemas de trânsito, ou seja, travessia na faixa de segurança, com relação ao motorista, verificar sempre o excesso de velocidade, para evitar o excesso de velocidade, e que observem todos esses sinais para que não aconteça novamente um negócio desse. Na via, o que se nota é uma alta velocidade. A maioria dos veículos que passa aqui pela pista da direita da Avenida Dante Martins de Oliveira está muito acima de pelo menos 60 km por hora. Não há placas com uma regulamentação desta velocidade. Mas o que fica muito claro é que a calçada do muro do condomínio Alphaville tem pouco mais de 1 metro. Era estreita. E os ônibus deixam os passageiros daquele lado. Eles não têm para onde ir. O único meio é cruzar a avenida. E nessa parte há esse canteiro central muito espaçoso, que poderia ter sido melhor aproveitado até para um recuo, momento da pista, uma faixa para o ônibus, os pontos do lado. Ou seja, valores que foram feitos na duplicação desta avenida que não privilegiaram a segurança pedestre. E o que se e precisam fazer aí uma concorrência, uma disputa com os veículos para conseguir acessar o canteiro e depois ainda cruzar a outra pista para chegar numa calçada. Muita coisa precisaria ser revista nesta sucessão de erros que culminou nessa tragédia. Na avenida, bem próximo onde tudo aconteceu, os pedestres que descem de ônibus sem local adequado de parada continuam arriscando a própria vida e disputando espaço para cruzar a avenida. Encontramos uma das testemunhas que presenciou tudo e que, inclusive, ajudou no socorro das vítimas. Um senhor que ainda está muito traumatizado. Ele prefere não se identificar, mas nos ajuda a entender uma sucessão de erros por parte da mãe das vítimas e do condutor da caminhonete, que se estivesse dentro de uma velocidade exigida na pista, poderia ter evitado as mortes. O veículo, a Dodge Ram, veio, numa velocidade não muito compatível com o lugar e
Quando ele viu o pessoal atravessando aqui, ele brecou e desviou da traseira de um veículo Onix branco que estava subindo e pegou o pessoal, atropelou o pessoal caiu, a menininha lá de 3 anos caiu lá uns 40 metros para lá, o menininho ficou aqui, caiu morto na hora que eu cheguei perto dele, estava agonizando e morreu. A mãe também estava mexendo a cabeça para querer ver os filhos e tudo. Aí eu falei com ela, fica parada e quieta, porque pode acarretar algum outro tipo de problema. Então, fica tranquila aí, fica quietinho. Conversei com a mãe. Falei, ó, fica paradinha aí, fica quieta aí, porque pode acarretar algum problema. Nisso, na boca dela, estava saindo mais ou menos 1 metro e pouco de sangue. Correndo uma corrente de sangue, assim. Sangrava muito. A menininha lá também, nossa, estava agonizando lá, estava triste demais a situação. A menina de 3 anos, parecia uma índiazinha, pequenininha a menininha. Aí a gente nem mexeu com ela nada, porque ela estava mexendo, né? Aí a gente chamou a SAMU, né, a ambulância, para dar o atendimento. E a gente fechou a via para não ter outro dano maior, né? Faltou habilidade, né, dele, não foi nem, talvez, foi falta de habilidade mesmo. Ele freou ele tomou o susto e freou, ele, na verdade, ele desviou do veículo que diminuiu a velocidade, ele ia bater na traseira dele, ele desviou e aí ele freou porque era o pedestre, mas se talvez tivesse uma certa experiência maior, né, de repente ele poderia ter subido na calçada, no canteiro, e talvez assim, poderia ter acontecido só com ele, né? Na verdade, porque na velocidade que ele estava, ele ia subir na calçada. Ele já estava se expondo a um risco pela velocidade. Pela velocidade ele já estava se expondo, porque está dentro da cidade, o limite aqui de qualquer cidade é 60 por hora. E pelo deslocar do veículo, eu vi que ele estava com uma velocidade acima dos 60. Então, ele possivelmente, se ele tivesse subido na calçada, ele talvez capotaria a caminhonete, ou talvez nem capotaria, mas saía fora, pelo menos evitaria a morte de 2 crianças, né? Pelo menos. Agora, o senhor chegou a conversar com ele falou alguma coisa na hora? O senhor lembra o que ele disse? Eu falei com ele assim, né? Mas eu vi que ele estava muito assim, transtornado, ele ficou muito abalado com o fato. Aí eu preferi, não deu muito tempo também, porque fui um dos primeiros a chegar. Aí eu fiquei preocupado com as vítimas, informar a SAMU e fechar o trânsito, porque aqui os veículos estavam vindo ainda em alta velocidade. Então eu estava preocupado em parar um pouco, diminuir o fluxo do trânsito aqui, para não passar em cima da senhora que estava ainda... matar também. Ou acontecer mais outro acidente. Aí eu comecei a abanar a mão, parar os veículos, quebrei galha, joguei aí. Até que chegou alguma viatura. Foi chegando, aí chegou um delegado aí também, conversei com ele atravessou o carro dele na pista aqui. Aí a gente tentou preservar o máximo possível do local para a perícia vir e fazer um trabalho com justiça, né? Um trabalho dentro do que realmente... para os dois lados, por pior que seja, que for o fato do atropelamento, eu acho que todo mundo tem direito à defesa, né?